e Ó, eu tenho um prazer imenso de conhecer a irmã Genilda e a irmã Daniel. É um casal muito dedicado à igreja. O senhor já está há quanto tempo, irmão Daniel, como patriarca? 2007 até hoje. 13 anos, então. Então, o irmão, ele é patriarca, né, na nossa estaca há 13 anos. E a gente aprende muito com esse casal. E aí eu pedi eles para poder preparar para a gente um hino. Aí eles vão estar cantando para a gente, tá bom? Ok. E agora? Agora, irmão, nós vamos fazer agora no início. A ti oramos, Pai Celeste, com gratidão e reverência, por nós, Imaculado e Santo, teu amado Filho expiou, a terra fomos enviados, mas nosso lar não é aqui. Ó Pai, escuta-nos orar, renova nossa frente. Ó Pai, escuta-nos orar, renova nossa frente. A ti oramos, Pai Celeste, com grato coração e assombro, por nosso Salvador o Cristo, que da morte atroz nos redimiu. Verdade nós recebemos, em seu caminho prosseguir, amar e agradecer a todo o Filho Deus servir, amar, ouvir e agradecer a todo o Filho Deus servir. A ti oramos, Pai Celeste, com devoção e amor profundo, pelo esplendor de amor divino, em glória eterna e fé sem par, perdão e graça te pedimos. A vós queremos anunciar, ó Pai, vamos merecer no céu contigo habitar. Ó Pai, rogamos merecer o céu contigo habitar. Ai, muito obrigada, irmão Daniel. Muito obrigada, irmã Genilda. Nada. E aí, irmãs, o que vocês acharam? Eu gostei. Obrigada, irmã. Nossa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. E esse hino, qual é o número, irmão Daniel? Esse hino é do presidente Nelson. Ele não está no inário, não. Ele Não está no inário, né? Não. Pois foi é, foi o presidente Nelson. O presidente Nelson que escreveu, né, irmã Genilda? Exatamente. Muito bom. Muito obrigada mesmo. Trouxe um espírito muito, muito, muito doce. Nós vamos começar, então, a falar sobre a visão geral, né, das 12 tribos. Ele não está indo.
Não sei. Ah, tá. Aqui. Então, irmãos, a gente vai, para a gente começar a falar das 12 tribos, a gente tem que começar a falar um pouco sobre Jacó, né? Só revisando que a gente já viu um pouco sobre Jacó. Ele teve 12 filhos e uma filha, né? A filha dele chama-se Diná. Ele casou-se também com duas servas, que é a Bilha, ou Bila, algumas escrituras chamam ela assim, e a Zilpa, né? E o nome dele foi mudado pelo Senhor para Israel. Uma experiência muito especial que ele teve foi ver Deus face a face. Ele teve os seus 12 filhos, mas ele tinha um amor especial, né, por José, porque José era o primogênito da sua amada, né, Raquel. E ele foi ao Egito com a sua família, naquele período em que José era o governador do Egito. Lá, ele abençoou os seus filhos e a posteridade. Então, depois, se vocês quiserem ver bênção a bênção, nós vamos ter a oportunidade de ver quando a gente for estudar especificamente as tribos, né? Mas se vocês quiserem dar uma aprofundada, vocês já podem até começar a estudar lá em Gênesis 49, que tem a bênção que ele deu a cada um dos seus filhos. E aí ele morre. Deixa eu ver aqui. Aí é só um gráfico, né? Que Abraão, né? Ele foi casado com a Sara. Sara deu a sua. Gleide, quer falar? Pode falar. Você vai mandar esses gráficos aí para a gente ou a gente precisa copiar? Não, Gleide, eu mando. Você está em qual grupo, Gleide? Você está em algum grupo da coligação? Estou no grupo da coligação e estou no grupo da ala também. Tá, eu posso mandar, eu mando sempre os slides para os grupos, tá? Beleza. Aí você tem um acesso. Tá joia, obrigada. De nada. E aí, gente, Abraão, né, ele foi casado com Sara. A Sara deu a sua serva, que era H. Aí, com H, ele teve um filho chamado Ismael. E com Sara, ele teve um filho chamado Isaac. A gente sabe, né, de todo a parte milagrosa que envolveu o nascimento, né, de Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. A gente sabe que Esaú, ele se afastou dos caminhos do Senhor e a primogenitura, as bênçãos da primogenitura, apesar dele não ser o primogênito, foi dada a Jacó. Jacó, ele teve duas esposas, né? Lia, ou Leia, como algumas escrituras chamam, e Raquel. E aí, o que acontece? Raquel teve a dificuldade, né, de ter filhos. Lia não, Lia já foi abençoada com filhos. Aí, a gente vê aquela questão para chamar a atenção do marido, começa uma disputa, né? É dado às servas para que possa ele ter mais filhos. E nisso ele teve 12 filhos, tá? E aí tá o nome dos filhos, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, Naphtali, José e Benjamim. E José teve dois filhos, que é Efraim e Manassés. Dessa descendência dele, o que acontece? Vem as 12 tribos de Israel, que depois nós vamos ter oportunidade de estudar uma a uma, tá bom? Aí tem a árvore genealógica, né? É onde tem o filho de cada uma delas. Então, Raquel teve José e Benjamim, Lia teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Zilpa, ela teve Gade e Azer. E Bila teve Dan e Naphtali. Tá?
Aí a gente tem aquela história de Diná. Alguém sabe compartilhar o que aconteceu com a Diná? A Diná, ela foi, digamos assim, na nossa linguagem atual, cobiçada pelo Siquém, né? Uhum. Aí, e nisso, ele cobiçou pela beleza da moça, e eles tinham um acordo entre Jacó e o povo de Siquém. E ele acaba tendo uma confraternização, né? E ele fica muito entusiasmado, e nisso ele vai lá e eles acabam desflorando a Diná. E Na nisso os verdade, irmãos. foi um estupro, né? Eu falo de explorar, que eu procurei uma palavrinha mais bonitinha. Verdade, irmã Natália. Aí, aí só que Simeão, acho que é o Simeão, o Isso Levi. mesmo. Não, não é o Simeão e o Levi. O Simeão, acho que é o Simeão e o Levi mesmo. Foi os dois mesmo, Os irmã. dois juntos. Aí eles Aham. têm. Porque eles fizeram um acordo lá com o rei. Porque, como ele arrependeu do que ele fez, apaixonou pela Diná, ele queria casar, honrá-la, né? Dar um lar, uma casa, uma família para ela, uma estrutura. Só que os irmãos ficaram muito zangados. Eles tiveram uma ideia de todos os homens do povo de Siquém ser circuncidados. Isso foi um acordo que eles fizeram com Jacó. E Jacó concordou. Só que os meninos aproveitou que os homens estavam fracos e atacou Siquém, assassinando todos os homens. Uhum. E eles tiveram que sair correndo de lá. E isso trouxe muita tristeza, né, Muita tristeza e muita dor. para Jacó, né, para a cidade em si, e fora que trouxe eles em perigo, né, porque eles estavam Sim. rodeados, né, pelo aquele povo. E o que aconteceu com Rúben? Que Rúben ele perdeu a primogenitura. É porque ele dormiu com a Bila. Uhum. E ela Né? era esposa de Jacó, não podia. Uhum. Aí a gente fica pensando, né, gente, se a gente for fazer uma comparação entre ele e José, ele foi tentado e ele também foi cobiçado, né? E o que José fez quando a mulher de Potifar tentou seduzir ele? Correu. Correu. Fugiu? Hã? Fugiu. Ele correu, fugiu de lá. Ele Sem correu, tentação. ele fugiu e ele falou que ele não poderia fazer, né? Tamanho. Tamanha desonra, né? Tamanha desobediência a Deus e ao senhor dele, que era Potifar, né? Então, o que acontece? Como ele desonrou, né? Rubem, ele desonrou o pai e ele quebrou uma lei muito sagrada, que é a lei da castidade. E também, junto com a castidade, ele também cometeu adultério, né, contra o pai. Ele perdeu a primogenitura. Simeão e Levi, a irmã já falou aí, né, a atitude terrível que eles tiveram. E aí o que acontece? Rúben, ele era o primogênito de Lia. Só que José era o primogênito de Raquel. Então a primogenitura recai sobre José, né? A primogenitura recai sobre José. Aí, Pela já ordem de tinha colocado, nascimento, né? pode Eles falam que falar. pela ordem de nascimento, como Rubens perdeu, teria que suceder o Simeão, porque o Simeão nasceu primeiro que José. Já que o Rubens perdeu, teria que ser Simeão. Mas Simeão e Levi pecaram. Então, por isso que foi para José. E tem também a questão, irmã Natália, do primogênito, né? Sim, o Por primogênito. exemplo, Rúben era o primogênito de Lia. E Isso. E José José de era o Raquel. primogênito de Raquel, né? Porque se fosse por sucessão, o José era praticamente o último, né? É, Ele exatamente. era praticamente o último. Então, pesou muito também essa questão da primogenitura. Aí, Sim. essa é uma relação das escrituras, que vocês podem ver o nascimento de cada filho dele, tá? Então,
Mas o que é essa primogenitura? Alguém pode ler o slide para mim? Eu posso, irmã. Primogenitura. O direito de primogenitura era passado do pai para o filho mais velho. Recebê-lo significava que o filho mais velho herdaria o dobro da riqueza da família e, em troca, presidiria a família e cuidaria da sua mãe e irmãs, uma vez que seu pai havia falecido. A declaração de que o mais velho servirá ao mais novo, na revelação que o Senhor deu a Rebeca, significa que, nessa circunstância, o filho mais novo receberia a primogenitura, e sua desobediência seria sua descendência seria o povo do convênio. Uhum. Então, o que acontece aí, gente? A primogenitura, ela trazia benefícios, mas ela também trazia o quê? Responsabilidades, né? Porque esse filho mais velho herdaria o dobro da riqueza da família, e em troca ele teria que presidir a família, cuidar da mãe e as suas irmãs, né? Caso seu pai tenha falecido. E fora isso, ele herdava também as bênçãos espirituais, tá? Deuteronômio 32:8, a gente vai ver um pouquinho sobre essa escritura que diz o seguinte: quando o Altíssimo distribuía as nações e as heranças, quando ele dividiu os filhos de Adão, os termos dos povos estabeleceu conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então, as nossas escolhas, na verdade, essa escritura aí não fala só da questão da divisão dos filhos de Israel aqui, não. Porque fala quando dividiu os filhos de Adão, e ele estabeleceu os seus termos. Então, aí está falando a respeito da nossa primogenitura espiritual. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, nossas escolhas na existência pré-mortal definiu quando nasceríamos e onde nasceríamos, né? Então, o Lucas, depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no vídeo dele, ele fala um pouco sobre isso. As escolhas que nós tomamos lá definiu quando nós nascemos, aonde nós nascemos. Aí uma pessoa pode perguntar assim, mas e quem não nasceu no Evangelho? Essa questão, às vezes, da gente não nascer no Evangelho é porque o que aconteceu? As escolhas das pessoas, né? E os filhos de Deus tinham que ser distribuídos entre todas as famílias da terra. Então, não dava para todo mundo que foi muito bom lá em cima nascer só nas famílias da igreja, tá? Então, nós fomos distribuídos nas nossas famílias. Mas pesa também as nossas escolhas da pré-existência, tá bom? Alma 13, gente, ele fala um pouquinho sobre essa pré-existência. Então, ele fala assim, este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa da sua grande fé e suas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação. Sim, com aquela santa vocação que lhes foi preparada com uma redenção preparatória de conformidade com ela. Então, aí fala o quê? Que antes da fundação do mundo, nós fomos chamados e preparados. Segundo o quê? Essa presciência de Deus. E lá na pré-existência, nós exercíamos grande fé e nós tínhamos boas obras. E essa questão da grande fé e das boas obras, nós vamos ver que, olha o que fala no próximo versículo. E assim foram chamados para esse santo chamado por causa da sua fé, enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza do seu coração e cegueira da sua mente, porquanto, se não tivesse sido por isso, poderiam ter recebido tão grande privilégio quanto seus irmãos. Então, lá na pré-existência, a questão da nossa fé, a questão das nossas obras, nos preparou
né, para a nossa vida, qual seria a nossa vida aqui e quais seriam os nossos chamados. Então, por exemplo, o irmão Daniel, ele recebeu essa santa vocação e esse chamado de ser um patriarca na pré-existência. Aqui, ele só o quê? Aceitou esse chamado, tá? E lá fala também, aí no 5, ó, que no princípio nós estávamos na mesma posição, todos nós. Assim, esse santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo para aqueles que não endurecessem o coração por meio da expiação do Filho unigênito que foi preparado. Eu convido depois vocês a estudarem mais profundamente Alma 13. Então, o que ele fala? Que no princípio todos nós éramos iguais. O que fez haver diferenças, tipo assim, alguns evoluírem mais lá na pré-existência, foi exatamente a questão da nossa grande fé e das nossas boas obras, tá? Eu amo essa escritura, gente, eu sou muito apaixonada por Alma 13. Aí, a gente está vendo a divisão física das tribos de Israel, tá? Quando Josué, ele conseguiu adentrar, né, na Terra Prometida, houve uma divisão entre as tribos de Israel. E também na época de Moisés, também houve essa mesma divisão. Então, a gente pode ver aí, ó, por exemplo, a tribo de Manassés, está vendo o tamanho da terra? É a que está de verde, tá? Manassés, ele tem 2 porções de terra. Ele tem a verde e ele tem a amarelinha lá em cima, tá? Efraim, ó, Efraim já tinha uma possessão de terra menor, né? Que era essa roxinha. E a gente sabe que a tribo de Levi, ela tinha porção dentro de todas as tribos, tá? Sim. E aí, agora nós vamos entrar, né, na questão da bênção patriarcal. O que é essa bênção patriarcal? Os membros da igreja recebem a bênção patriarcal de um patriarca ordenado. A sua bênção declara a sua linhagem na casa de Israel, e ela contém conselhos pessoais do Senhor. E estudando essa bênção patriarcal e seguindo os conselhos nela contidos, você vai encontrar orientação, consolo e proteção. Para informar-se de como receber a bênção patriarcal, a gente precisa falar com o bispo ou o presidente do ramo. Isso está lá naquele livrinho Sempre Fiéis, tá? Então, gente, a bênção patriarcal é como se você recebesse uma carta do Senhor. E é muito importante a gente prestar atenção nisso. O que eu fiz na minha bênção patriarcal? Eu tirei uma cópia dessa minha bênção patriarcal e eu fiz algumas anotações na cópia. Quais foram? O que era conselho pessoal da minha bênção patriarcal para mim? Né? O que é orientação? O que é proteção? O que é consolo? Porque tudo isso está na nossa bênção patriarcal. A gente só precisa o quê? Buscar, tá? Uma coisa também, assim, que eu percebi na minha bênção patriarcal é que o Senhor, ele me faz muitos desafios. Então, por exemplo, eu coloquei assim, na cópia, tá, gente? Não é na original, não. Na cópia, eu coloquei a questão os conselhos, eu coloquei de uma cor. Os desafios eu coloquei de uma cor, as orientações eu coloquei de uma cor, tá? Porque ela é o quê? A nossa bússola, é o nosso guia. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem e você vai viajar, vamos dizer, gente, que não tenha mais Google Maps, você tem que seguir o mapa. Se você não souber ler mapa, você vai conseguir fazer essa viagem? O que vocês acham? Vocês vão conseguir? Vai ser muito difícil. E bem mais demorado e às vezes bem mais trabalhoso, né, Genilza?
Não. Não, né? Então, irmãos, por isso que é importante nós conhecermos a nossa bênção patriarcal. Então, na nossa bênção patriarcal, tem descrições sobre você. Se você prestar atenção, o Pai Celestial, ele vai falar um pouquinho de você. Como que você era nessa esfera espiritual, antes de nascer aqui, tá? Tem bênçãos e promessas para você. Fala também sobre os seus dons e talentos. Ajuda você a identificar esses dons e talentos. Ajuda você com conselhos. E uma coisa muito importante, gente, aí eu coloquei de vermelho, as advertências. O Pai Celestial, ele te conhece tão perfeitamente que nessa bênção ele vai dar algumas advertências para você. E é importante você conhecer essa advertência que o Senhor tem para você, tá bom? A bênção patriarcal, ela irá traçar o nosso curso e vai nos dar uma passagem segura para o nosso lar celestial. Quem disse isso foi o presidente Thomas S. Monson. É importante, gente, que a gente permaneça no caminho. Uma escolha hoje pode ter grandes consequências no final. Siga na direção certa por meio da obediência, da fé e da oração. Sempre quando eu tomei uma decisão, e antes de eu tomar essa decisão, eu consultei minha bênção patriarcal, eu não errei, irmãos. Mas quando eu quis tomar a minha decisão por mim mesma, né, confiando na minha inteligência, na minha capacidade de resolver problemas, eu tive sérios problemas. Não sei vocês. E como que a bênção patriarcal de vocês tem ajudado cada um de vocês? Sabe, irmã, vou falar um pouquinho que é a experiência minha. Eu recebi um chamado recente para trabalhar nas moças, né? Tinha 18 anos que eu não trabalhava com moças. Eu, para falar a verdade, trabalho em escola, trabalho com adolescente, e assim, não é uma faixa etária que eu me sinto à vontade para trabalhar. Eu não tenho muita paciência. Eu sempre trabalhei mais, foi na primária, muitos anos trabalhando na primária. Mas eu lembrei da minha bênção patriarcal que a gente tinha lido recente aqui na Noite Familiar, né? E minha bênção patriarcal enfatiza muito sobre os chamados na igreja. Falei, então eu lembrei do tema dos jovens, né? Eu irei e cumprirei. Se o senhor está me chamando, alguma coisa ele precisa me ensinar. Então, assim, eu tomei como base isso que a gente tinha feito uma leitura recente, né? Minha bênção, ela enfatiza muito sobre o chamado na igreja. Eu falei, não, bispo, eu aceito. E vou te falar, irmã, não está sendo fácil, viu? Eu ainda estou engatinhando a descobrir um fiozinho, a pontinha, para saber como que eu vou conseguir levar aí esse chamado, viu? Mas, com fé no Senhor, acho que vai dar certo. Vai sim, irmã Gláucia. E eu tenho fé que o Senhor vai te conduzir. E é interessante, igual a irmã Gláucia está falando, às vezes assim, no início, quando a gente começa em um chamado, aí a gente vai, quando você está assim, bem confortável no seu chamado, que você fala assim, nossa, agora eu sei trabalhar, o que acontece com a gente? A gente é desobrigado. A gente é desobrigado, né? A gente é realmente desobrigado daquele chamado. Entendeu? Eu desde mocinha, eu tirei minha bênção patriarcal com 14 anos. Mas desde os 13 anos, quando as pessoas perguntavam se eu ia fazer missão, eu dizia que eu não iria fazer missão. Que eu iria me casar. E aí, o que aconteceu? Teve um serão aqui em Brasília, no qual o irmão ele veio incentivar os jovens para poder fazer uma missão de tempo integral. E aí, nesse serão, ele falou para a gente fazer um desafio com o Senhor, né? E esse desafio seria exatamente o seguinte, você marcar uma data com o Senhor que você serviria. E aí, nesse dia, eu coloquei que eu iria servir missão em abril de 96. Quando eu cheguei em casa, eu falei, o que eu fiz, né? A minha bênção patriarcal nem fala sobre missão. E aí eu comecei a orar e pedir ao Senhor. Irmãos, lá fala que
eu teria o dom de ajudar as pessoas que estão próximas do Senhor, as que estão na escuridão, e as pessoas que não têm o conhecimento desse evangelho. E o incrível que pareça, eu nunca tinha percebido isso na minha bênção patriarcal. E durante a minha oração, as palavras da minha bênção patriarcal, elas foram, tipo, crescendo dentro do meu quarto. E aí eu pude compreender realmente que o Senhor estava me chamando, ele estava me chamando para um chamado missionário. E eu lembro quando eu cheguei no CTM, eu ainda estava jovem, né? Tem tantas dúvidas. E aí eu procurei o presidente do CTM, porque eu falei para ele que eu gostaria de ter certeza de que eu deveria fazer uma missão de tempo integral. E aí o presidente do CTM me convidou a gente a ler a minha bênção patriarcal juntos. E quando chegou nesse pedaço, ele falou assim: Sister Barbosa, uma coisa eu posso testificar a você. Você jamais poderia passar nesta vida sem ser uma missionária. E naquele momento eu pude sentir que o Senhor ele estava realmente me chamando. Que eu deveria aceitar aquele chamado de todo o meu coração. Doutrina e Convênios fala sobre o seguinte: embarcar no serviço do Senhor. O que significa embarcar? Alguém já embarcou dentro do barco? Tem como você ficar com o pé dentro do barco e um pé no porto? Então, a gente tem que colocar os dois pés. Então, irmão Gláucia, embarcai no chamado. Cada uma de nós temos que embarcar, porque todas as coisas que são feitas na nossa vida foram projetadas por Deus. Cada chamado, cada pessoa que nós conhecemos, a nossa profissão, se nós escolhemos de acordo com Deus. Eu ouvi uma frase essa semana que me tocou muito, que a oração move o coração de Deus. Então, nós temos realmente que fazer, como diz o livro de Mórmon, apresentar todas as coisas ao Senhor. Santana? Oi. Você poderia compartilhar aquela experiência da sua bênção patriarcal e depois daquela quando você estava na casa e você sentiu que deveria sair? Com relação à minha bênção patriarcal, eu sou da tribo de José. E uma coisa muito interessante, assim como José tinha... Irmãs, desculpa, porque eu tenho tosse alérgica, então... Assim como José tinha visões, né? Então, a Barbosa, a gente teve muitas experiências com relação a isso. Então, eu tenho um dom de perceber as coisas, perigo, essas coisas muito, muito forte. E na minha bênção patriarcal também fala que eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe. E com relação a como realmente o Pai Celestial, ele nos conhece, na minha bênção patriarcal, o Senhor, ele me designou para cuidar da minha mãe e não permitir que ninguém o fizesse, porque a minha bênção fala assim, porque eu, teu Pai Celestial, te designei e não permita que ninguém o faça, porque esse é um chamado que eu te dei. Então, durante... E a Santana, gente, ela tirou a bênção patriarcal na missão. O patriarca que deu a bênção para Santana, nunca nem tinha visto a Santana na vida dele, né? O primeiro contato que os dois tiveram foi no dia que ela tirou a bênção patriarcal, né, Santana? Exatamente. Então, assim, durante muito tempo da minha vida, eu e mãe, a gente tem muitos altos e baixos, muitos altos e baixos. E eu comecei muito, eu sempre oro muito ao Senhor com relação a essa parte. Quando o Senhor, ele fala que eu preciso cuidar dela, não posso deixar que ninguém o faça. E meu sobrinho, ele teve uns problemas com a justiça. E é o neto preferido da minha mãe. Então, sabe aquela escritura, quando o rei Benjamim fala, quando nós estamos a serviço do nosso próximo, estamos somente a serviço do nosso Deus.
Então, aí eu lembrei do que o Senhor quis dizer para mim na minha bênção, que eu precisava cuidar dela. E quando eu comecei, né, a colocar advogados, a ajudar o meu sobrinho, literalmente eu estava ajudando a minha mãe. Né? Então, hoje nós temos um relacionamento muito bom. E com relação à minha bênção também, quando eu estava na missão, logo quando eu peguei uma outra companheira, depois que Valéria foi transferida, eu estava numa determinada área e a gente estava dando mensagem a uma família. E ao chegar na casa da família, eu senti que eu senti que a gente deveria sair. E a Cícera ficou insistindo que a gente não deveria sair, porque a gente ia dar uma mensagem. E eu falei para ela, Cícera, a gente precisa sair agora. E ela disse, não. Aí eu levantei e eu falei, agora. E eu só abri a porta, pedi desculpa para a família e eu saí. E ela me acompanhou. E eu falei para ela, a gente só precisa ir embora, precisamos correr. Quando a gente começou a descer umas vielas que tem lá em Jundiaí, a gente começou a descer, a gente começou a ouvir muitos tiros, muitos tiros. E resumindo a história, algumas pessoas matou aquela família. Né? E eu tenho muito disso, de perceber. Com Valéria eu tive muitas experiências espirituais com relação a isso. A minha irmã teve lupus, e na missão, quando eu estava com a Valéria, eu senti que ela estava doente, que ela não estava bem. E foi impressionante que é tão profundo que, às vezes, eu tenho que voltar para casa, que me cansa, que eu fico com mal-estar com relação a isso. Então, a minha bênção patriarcal também me adverte muito, as mesmas advertências que José tem com relação a fugir do pecado, a minha bênção patriarcal também tem, que eu preciso fugir do pecado, assim como o meu patriarca o fez. Então, é muito forte, como Valéria falou no início, a minha bênção patriarcal tem muito a ver comigo e com José. O Senhor tem muitas promessas para mim. Assim como tem as mesmas promessas para José, eu também tenho essas mesmas promessas. E eu sou muito, muito grata ao Senhor por isso. Então, assim, a nossa bênção patriarcal realmente é uma bússola em nossas vidas. Mas nós precisamos sempre estudar para poder realmente saber o que o Senhor ele quer de nós. Porque muitas vezes a gente acha, mas eu já sou membro da igreja, eu sou ativo na igreja, eu vou receber todas as bênçãos. Não é bem assim. Nós precisamos estudar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos esforçar para realmente aquelas bênçãos, nós sermos merecedoras de todas aquelas bênçãos. Obrigada, Santana. E aí, irmãos, como eu tive muitas experiências com Maria né, com a Sister Araújo, quando o patriarca ele falou a linhagem dela, porque como ela tirou a benção na missão, e aí eu pedi ao patriarca se eu poderia acompanhá-la e ele permitiu. Quando o patriarca deu a linhagem dela, eu comecei a chorar, eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha certeza de que Deus sabia quem era minha companheira. E eu pude sentir o grande amor que Deus tinha por ela. E que eu me senti privilegiada pelo fato dela poder ser minha companheira. Quando o presidente me disse que eu ia ser treinadora, ele falou que estaria chegando 2 missionárias, Sister Neta e Sister Araújo. E eu ficava o tempo todo sonhando com aqueles 2 nomes e eu me perguntava, Senhor, quem é minha companheira? E eu lembro que eu fiz uma decoração dentro de casa, Sister Neta ou Sister Araújo, tchan, tchan, tchan. E eu fui buscar ela, minha companheira, não sabia ainda quem era. E aí a nossa missão era muito pequena, né? A missão Brasil Campinas. E nós estávamos todos na rodoviária e alguns elders subiram correndo a escada e dizendo, assista, eles chegaram, assista, eles chegaram.
E aí as duas Cíceres chegou. Quando as duas Cíceres chegaram, que era a Cícer Neta e Cícer Araújo, meu presidente logo veio, né, fazer elas bem-vindas. E aí meu presidente perguntou o seguinte: Cícer Neta, você sabe quem é sua companheira? E aí a Cícer Neta disse que não sabia. Aí ele olhou para Araújo, nós éramos mais ou menos umas 30 Cíceres, e nesse dia nós estávamos todas na rodoviária. E nós estávamos tipo num círculo. Aí meu presidente olhou para Araújo e falou: Araújo, você sabe quem é sua companheira? E aí Araújo olhou para o meu presidente e falou: sim, presidente. E aí meu presidente olhou para ela e falou: então vamos ver se o mesmo espírito que fala com você fala comigo. Quem é sua companheira? E aí a Cícera Araújo, ela foi passando o olho. Nós éramos mais ou menos 30 Cíceres. E ela foi passando o olho e quando ela chegou em mim, no momento que o presidente perguntou para ela quem era a companheira dela, meu coração começou a arder. E quando ela parou o olho em mim, a certeza plena de que eu era a companheira dela. E aí ela olhou para o presidente e falou: Cícer Barbosa, presidente, é minha companheira. E meu presidente estendeu a mão para ela e falou: seja bem-vindo à Missão Brasil Campinas, Cícer Araújo, porque o mesmo espírito que fala contigo, fala comigo. Eu tinha sentido, quando eu comecei a subir na rampa que tem na rodoviária, e eu vi a Valéria, eu sabia que era ela. Eu tinha certeza, e eu falei para Maria José, que era minha amiga daqui de Caicó, eu falei: eu sei quem é a minha companheira, é a Cícer. Aí, quando eu vi a plaqueta, eu falei: a Cícer Barbosa. Então, quando o presidente perguntou, eu já sabia que era ela. Eu tinha certeza que era ela. Então, quando ele fez a pergunta, eu disse: já sei. Eu só precisava localizar onde ela estava, mas eu sabia que era você. Sempre soube. E nós vivemos experiências espirituais maravilhosas, muitas. E agora, gente, eu só gostaria de ouvir um pouquinho o irmão Daniel. O irmão Daniel, ele vai só falar um pouquinho para a gente, né? E ele também vai falar um pouquinho sobre a coligação que ele faz nos dois lados do véu. Irmão Daniel? Oi, mamãe. Estou aqui ouvindo e trabalhando, né? O tempo nosso aqui é muito curto. E eu tenho tido muita experiência com relação à história da família, né? Que a gente faz indexação, no caso que eu estou fazendo muito nesses dias. A gente vê o período da existência terrena de cada cidadão. E é lógico que a gente não... Todos nós, como sabemos, nossa vida é eterna, né? Não ficamos naquela: será que eu vou durar mais um ano? Será que é mais 6 meses? Não. Quer dizer, o nosso dia de nos arrepender e fazer alguma coisa para o Senhor chama-se hoje, né? Porque amanhã pertence a Ele. E a gente tem a oportunidade da fazenda aí do lado, às vezes já sai, você está vendo o casamento da pessoa em tal ano e em seguida está do lado aqui a morte do cidadão ou da esposa, né? Uhum. Depois, 20 anos depois, quantos vão tão jovem, né? Eu me sinto um cara privilegiado, né? Já partindo por 73, porque eu não vou dizer a quantidade, o número de indexação que eu já fiz, né? Da história da família, ficaria chato para mim, né? Mas só para vocês terem uma ideia, gente, foi lançado uma meta para toda a estaca de indexação e o irmão Daniel, ele foi uma inspiração para toda a estaca, porque ele bateu a meta praticamente sozinho, da meta de indexação. A meta da estaca ele bateu praticamente sozinha. Isso. Oh, que legal. Parabéns, irmão. Obrigado. Ele é uma 90% da meta ele praticamente bateu sozinho.
Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ver aquilo, as pessoas elas começaram a se sentir mais incentivadas a fazer essa indexação. Hoje eu estava conversando com ele falou o seguinte, ó, o Senhor tem pedido que ajudemos na coligação de Israel. Isso é dos dois lados do véu. Tenho me esforçado para fazer a minha parte. Uma coisa que todos nós precisamos lembrar é que em tudo que formos receber do Senhor, a obediência é a palavra-chave para recebermos bênçãos. E a gente conversando um pouquinho sobre bênção patriarcal, ele falou que a bênção patriarcal é uma busca individual para conhecer e saber a vontade do Senhor e o que ele vai requerer de cada um de nós. Pode continuar, irmão Daniel. E a gente passa realmente através da indexação, é aquilo que está escrito, né? Ligar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que essa terra não seja queimada, não seja destruída. E eu fico analisando as coisas, o que é importante, né? Fico pensando, né? O povo discute tanto política, religião, não sei o quê, e é tanta contenda, né, que existe no nosso planeta, até mesmo no nosso Brasil, né? Mas quem realmente é importante para cada um de nós? Eu parei para pensar, eu não vejo ninguém importante mais do que o Salvador. Então, só ele, né, merece toda a minha atenção. Tão pequenininho, né, em vista em relação a ele, mas estou aqui tentando conhecê-lo melhor, tentando desenvolver mais amor também ao meu próximo, né? Porque somos todos mortais, estamos todos distantes do nosso lar celestial, né? E aqui temos que realmente dar as mãos uns aos outros para que a gente possa prosseguir, né, com firmeza e não cair de dentro do nosso barco, né? Segurar com as mãos firmes nas correntes, nas ferragens, onde pudermos. E o comandante desse barco, chamado Sião, nós sabemos que é o Salvador Jesus Cristo. Irmão, Valéria, eu posso contar uma experiência que eu tive no templo com relação a fazer as ordenanças pela minha irmã? Pode. A minha irmã morreu quando eu estava na missão. Eu saí de casa, minha irmã estava com problema de saúde. Na missão eu descobri que ela estava com lúpus. Só que, assim, como já estava num grau muito avançado, que até então não sabia o que era, aí na missão eu recebi uma bênção que tudo que eu pudesse fazer, como Cici Araújo, eu fizesse, o Senhor ia me dar o privilégio de ter a minha irmã, de ver ainda a minha irmã com vida. Então, eu cheguei da missão em fevereiro e em outubro do mesmo ano ela faleceu, com apenas 16 anos. E quando eu fui fazer as investiduras por ela, por eu já ser adulta e ter muitos adolescentes no templo de Recife, então, os responsáveis falaram que eu não podia fazer desde o batismo, né? Eu só podia fazer só as outras ordenanças. Então, eu já estava lá, já na capela, já na fila, já para entrar para a sala, quando eu fui chamada, né? O irmão que era responsável pelo batistério, ele falou que sentiu que era eu que precisava fazer todas as ordenanças pela minha irmã, né? E uma coisa interessante, porque quando eu perguntei se eu podia fazer desde o batismo, ele falou que não, que como tinha muitos jovens, essa prioridade era deles. E quando eu entrei na pia batismal, desde a pia batismal, desde de já colocar minha roupa, né, de entrar na pia batismal, eu senti um testemunho muito grande, muito maior do Evangelho de Cristo, porque até então eu nunca tinha feito nada em relação a isso, a minha genealogia. Como eu sou grata por aquele sentimento, como eu sou grata por saber que a minha irmã aceitou o Evangelho de Cristo, como eu sou grata por cada passo, por tudo que eu fiz, desde o batismo,
tudo, tudo. Então, eu acho realmente que isso é uma grande responsabilidade, é um grande chamado que nós, membros da igreja, temos, né, com a nossa genealogia. Isso está sendo tão sagrado que, ultimamente, eu acho que 90% das bênçãos patriarcais está falando sobre isso, que nós precisamos, né, buscar os nossos mortos, né? E eu sou muito, muito grata pela primeira experiência que eu tive com genealogia, foi em relação à minha irmã. Como eu sou grata ao Senhor por aquele testemunho, né, pelo privilégio que eu tive de fazer todas as ordenanças sagradas pela minha irmã, e pelo o sentimento de saber que ela aceitou esse evangelho tão especial. Irmã Regiane, você levantou a mão? Sim, boa noite a todas. Eu queria compartilhar também sobre o trabalho vicário, que quando eu comecei, tem pouco tempo, né? Eu sou membra fiel mesmo, que eu conheci o Evangelho tem 3 anos. Meu filho está na missão, então tenho muita gratidão pelo Evangelho que a gente conheceu. E quando eu comecei a conhecer a igreja, a minha sogra falou para mim, né, que a gente podia fazer o trabalho vicário com meu avô. Já tem mais de 30 anos que meu avô faleceu. E aí a gente foi estudando mais e entendendo mais sobre, né? E aí ela falou assim, vamos pegar os dados do seu avô e vamos fazer esse trabalho por ele. Aí eu, concordei, passei tudo. Só que alguém também, eu acho que estava fazendo o mesmo trabalho por ele, não sei quem, tenho vontade de descobrir quem, mas ainda não consegui, né? E quando eu estava fazendo esse trabalho com meu avô, eu sonhei com ele várias noites. E teve uma noite que foi muito real o sonho, muito, muito real. Eu peguei nele, eu senti o cheiro dele, e ele estava todo de branco, e aquele perfume de rosas brancas, muito assim, gente, eu fiquei uns 2 dias sentindo aquele cheiro dele. E eu perguntava aqui em casa para meus filhos e para meu esposo, vocês estão sentindo esse cheiro de rosas? Não, estou não. Tem certeza? Não, eu falei, gente, porque eu estou sentindo o cheiro que eu senti ontem no meu avô. Eu abracei ele, eu senti esse cheiro. E aí, quando eu compartilhei isso com minha sogra, né, ela falou assim, é porque ele aceitou o evangelho e ele veio te agradecer. Porque fazia muito tempo que ele estava nas trevas, e então agora ele pôde conhecer o evangelho também. E isso me deu um sentimento tão maravilhoso, tão bom, que quando ela falou isso assim, eu não conseguia me controlar, comecei a chorar. E aí, assim, na época minha avó estava muito doente, minha avó tem 93 anos, depois que ele faleceu, ela nunca mais arrumou ninguém. E aí a minha avó estava muito doente na época. E aí eu falava para meu esposo, estou com vontade de falar o meu sonho para a avó, mas eu tenho medo, porque ela vai achar que ela vai morrer agora, nesse momento. E assim, eu tenho esse testemunho que eu acredito, que eu vi, eu acreditei. E quando eu lembro desse momento do sonho, é como se eu tivesse 30 anos, se passou, mas parece que ele veio me agradecer e me abraçar, porque eu tenho certeza que eu abracei ele, porque eu peguei nele, eu senti ele, e o cheiro dele ficou em mim vários dias. Então, assim, eu acredito muito e quando eu posso ajudar nesse trabalho, eu fico muito feliz por poder ajudar também. Muito obrigada, irmã Regiane. Para a gente finalizar, gente, eu só queria que o meu... Você quer falar, irmã Daniel? Não, deixa para uma outra oportunidade. Testemunho também com relação aos antepassados, né? Eu sempre até brinco com a minha esposa que os Antunes gostam muito de mim, né? A minha mãe não teve casamento de jeito nenhum, mas depois virou minha melhor amiga, né? Aliás, eu me tornei minha melhor amiga. E os Antunes vira e mexe aqui, né? E, ainda tem tempo ainda? Pode falar, irmão. Esses dias atrás tive que levantar 4 horas. Só fica um pouquinho mais perto do microfone, que aí a gente ouve o seu melhor. Esses dias atrás, a gente levantar umas 3h30, mais ou menos, da manhã, porque eu não conseguia dormir, né? O pessoal estava do meu lado, né? E me chamando. São coisas muito, muito, muito pessoais, são testemunhos muito fortes, sabe? Eu estava tendo tipo um sonho muito, muito complicado, porque eu tinha transportado a família
Mas era um local tão difícil de entrar de carro e sair naquela cidade, daquela fazenda. Era um lugar bem interior, na estrada de chão, muito ruim, muita lama. Eu tinha transportado e tinha ficado pessoas para trás. Eu não conseguia, eu tive que relacionar assim, na hora, no sonho lá, que era a indexação que eu estava fazendo. Às vezes acontece, no mesmo lote, às vezes é tão difícil para a gente ler, estudar o que está escrito, para a gente conseguir, às vezes, entender, que a gente demora tempos em determinado lote para poder fazer, né? E tinha ficado para trás 4 filhos, né? Tinha, inclusive, 2 gêmeos, alguma coisa assim. E foi sofrido. Eu voltei, fui revisar, aí na mesma certidão tinha ficado para trás, sem fazer, na indexação, eu sou corretor também, né? Eu sou corretor de imóveis e corretor de indexador, a indexação. E tinha ficado para trás, eu consegui acertar. Aí eu consegui dormir em paz. Voltei para a cama e consegui dormir novamente. Muito obrigada, irmão Daniel. Experiência, né? Muitas experiências, né, irmão Daniel? Do irmão Daniel tem muitas, gente, muitas experiências, porque ele se dedica muito a esse serviço de indexação, de genealogia. Para terminar, eu só gostaria que o meu esposo ele compartilhasse com a gente o testemunho do chamado do irmão Daniel, que foi dado qual foi o apóstolo? Aqui. Boa noite, irmãs, irmãos Boa noite. e amigos. Então, acho que, na verdade, a minha esposa quer que eu fale da experiência que nós tivemos aqui na nossa estaca. Certo tempo, a gente recebeu um comunicado que Elder Nelson, na época membro do Quórum dos 12, iria visitar a nossa estaca, exclusivamente a nossa estaca, somente a nossa estaca. E aí nós nos preparamos, ele pediu para que nós cantássemos Bela Sião, montamos o coral da estaca, tudo estava maravilhoso. E eu não sabia disso, posteriormente eu fiquei sabendo, quando eu fui ao templo, eu fui chamado nessa mesma época como oficiante do Templo de Campinas, e o presidente Oaks, que era o presidente do Templo de Campinas, disse-nos que o Elder Nelson era o membro do Quórum dos 12, designado, tinha um chamado, né, no Quórum dos 12, como a pessoa responsável por escolher os locais de templos no mundo. E a gente não sabia disso até então. Aí a gente associou a visita dele aqui à nossa estaca com esse chamado dele. Só que algo aconteceu muito maravilhoso nessa conferência. Elder Nelson levantou e, depois de falar algumas palavras, ele parou e disse assim: vocês acham que vocês precisam que nós, profetas e apóstolos, venham até vocês para falar a vontade do Senhor? Se vocês pensam isso, vocês estão enganados, porque vocês já têm um profeta na sua estaca. E aí a gente ficou assim, né, naquela cara de espanto, de dúvida, de o que será, como assim, não estou entendendo o que ele está falando. E aí, porque eu não sei se os irmãos sabem, em qualquer reunião da estaca, o patriarca da estaca deve ser apresentado aos irmãos, né, na conferência, em qualquer reunião oficial da estaca. E o irmão Daniel já havia sido apresentado como patriarca. E ele chamou, meio que enrolado a língua em inglês, chamou o nome dele, e ele se levantou e ele apontou para ele e disse: eis aqui o vosso profeta. Vocês não precisam do membro do Quórum dos 12 vir aqui para profetizar para vocês. Vocês já têm um profeta na sua estaca. E naquele momento eu consegui vislumbrar, né, o chamado. Todo chamado é sagrado, mas como é que eu posso dizer? O cuidado que o nosso Pai Celestial, juntamente com o Salvador Jesus Cristo, tem por escolher pessoas para portar esse chamado, essas chaves de coligação de Israel. Tanto que, anteriormente, eu tinha lido um pouco sobre
que Elder Peck sempre gostou de falar sobre os patriarcas, né? E Elder Peck, ele fala que é o único chamado em que o Coro dos Doze tem que buscar, tem que procurar achar na estaca o homem que deve ser o patriarca. Quer dizer, eles podem chamar qualquer um como presidente da estaca, qualquer um como bispo, como apóstolo e como profeta. Isso é as palavras do Elder Peck. Mas o patriarca, ele já foi escolhido há muito tempo, todos foram, mas só existe ele naquele momento para ser o patriarca. Ele, para exemplificar isso, ele conta uma experiência do Elder Kimball, que numa visita a uma conferência de destaque, ele tinha que escolher o patriarca. E todos os irmãos já haviam sido apresentados ao Elder Kimball. E Elder Kimball não havia sentido a confirmação. Até que na conferência da destaque, ele olha para o fundo do salão e olha lá, próximo ao palco, um irmão que não tinha braços, em pé, encostado nesse palco. E aí ele pergunta para o presidente da estaca, quem é aquele irmão? O presidente da estaca fala que o nome dele, e ele disse, chame-o, eu preciso conversar com ele. Ele é o seu patriarca. E aí ele foi para uma sala com esse irmão até justifica, quando recebe o chamado, que não pode dar uma bênção porque ele não tem mãos. Kimball senta numa cadeira e pede para que ele coloque os cotocos das mãos que ele havia sofrido numa guerra. Ele havia combatendo uma guerra, por isso havia perdido essas mãos. E quando ele coloca o cotoco nas mãos da cabeça do presidente Kimball, da Elder Kimball, na época apóstolo, ele fala assim, se você pode alcançar a minha cabeça, você pode alcançar a cabeça de qualquer membro da igreja, porque eu sou uma pessoa mais pequena que existe dentro dessa igreja. E o Senhor está chamando. E uma coisa interessante, é que ele conta que quando a porta se abriu da sala e o irmão entrou, uma luz veio atrás desse irmão, confirmando a Elder Kimball que ele era o patriarca daquela sala. Sei que os patriarcas são escolhidos pelo Pai Celestial de uma maneira singular. Esse patriarca, ele sabe como foi chamado. Não tenho agora a autorização dele para contar essa experiência sagrada dele, e nem o tempo devido. Mas eu testifico a vocês, irmãos, vossas bênçãos patriarcais são reais. Uma carta particular, privada, dado a vocês, a mim, aqueles que portam uma bênção patriarcal, com instruções particulares, com instruções específicas, para podermos nos preparar para a vida do nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sei que ele vive. Essa é a igreja dele. Essa é a igreja apoiada por apóstolos e profetas, videntes, reveladores e evangelistas, que são hoje os patriarcas. Sei que Cristo nos ama. Ele ama a sua igreja e seu povo e sempre nos auxiliará naquilo que precisarmos. Ele não nos deixou órfãos. Nós temos um Pai de amor, um Pai de glória, um Pai de poder, de honra, de mortalidades e vidas eternas. E isso eu deixo, presto meu testemunho, que eu sei dessas coisas por mim mesmo, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu só gostaria, irmão Daniel, de agradecer por todo o seu amor e o trabalho que o senhor tem realizado na nossa estaca durante esses 13 anos. E também gostaria de agradecer a irmã Genilda, por ser essa companheira constante, de estar sempre ao seu lado, por ela ser sua escrevente. Muito grata por vocês dois. E essa é a nossa roda de conversa hoje, irmãos. Espero que vocês tenham entendido a dimensão de uma bênção patriarcal, o chamado de um patriarca, a importância da coligação dos dois lados do véu. E muito obrigada por estarem aqui conosco. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa.
Eu também sou muito grata pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que Deus, ele vive. Sei que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Como eu sou grata por esse Evangelho em minha vida. Realmente eu sei que a nossa bênção patriarcal, ela é um guia em nossas vidas. Como eu sou grata por esse guia em minha vida. Eu sei realmente que é através da nossa bênção patriarcal, lá, literalmente, né? Literalmente, eu sei que o meu Pai Celestial, ele me conhece, ele me ama profundamente. Né? E eu sei também, se nós colocarmos em prática todas as coisas nas quais somos ensinadas, com certeza, vamos poder um dia voltar à presença de Deus. Como eu sou grata por esse evangelho, como eu sou grata pela minha bênção patriarcal. E é o patriarca Daniel, né? Uhum. Irmão, depois eu quero muito, muito ouvir, né, a sua experiência, como você foi chamado como patriarca. Eu gosto muito dessas experiências em relação à bênção patriarcal, né? Então, muito, muito obrigada realmente por tudo. Obrigada, minha amada e eterna companheira, né, pelo privilégio que você me deu de participar. Amo muito você e obrigada demais. E realmente eu sei que esse evangelho, ele é perfeito. E eu sou muito, muito grata ao Senhor pelo privilégio de conhecer o evangelho ainda na minha juventude. Eu sou muito grata. E eu deixo esse meu testemunho em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sua irmã, Daniel, aceitar